O brasileiro tem essa cultura de colocar apelido em tudo, seja com um amigo, um familiar ou até mesmo em objetos e veículos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá amigos do canal PL, esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito e venha conosco para esse mundo fantástico que nós abordamos aqui. Apelido, né? É uma coisa que está enraizada na cultura brasileira, sobretudo na indústria automobilística. Muitos são os exemplos de carros ou características específicas de alguns modelos que ganharam apelidos também pejorativos às vezes, ou não, apelidos também carinhosos, como é o caso do Renault Gordini, que chegou ao Brasil na segunda metade dos anos 50, numa parceria entre a Renault e a Willys Overland do Brasil, que obteve a licença para fabricar o carro por aqui. Mas o carro tinha uma suspensão elaborada e pensada para os solos europeus. Naquele período, o Brasil contava com a malha rodoviária bastante acidentada, se até hoje isso ainda é um problema em muitas regiões, imagine só lá nos anos 50. Por essa razão, devido à fragilidade da suspensão e também de outros componentes do carro, inicialmente aqui no Brasil, ele foi apelidado de Leite Glória, que na época era um leite em pó que possuía o slogan "desmancha sem bater", fazendo alusão que ele se desmanchava ao ser adicionado a um copo de leite. E esse slogan foi usado para atribuir também a má fama que o carro tinha em solos brasileiros. Daí o Renault Gordini, que na verdade a gente conhece como Gordini, mas inicialmente ele era vendido como Renault Dauphine. O Gordini era uma versão que veio depois do Renault Dauphine. O Renault Dauphine então ganhou esse nome de Leite Glória, esse apelido na verdade. No ano de 1965, a Volkswagen anunciava o seu novo sedã. O Volkswagen chegava com muitas alterações, uma delas que muitos lembram bem é a iluminação da placa traseira, que deixou de ser aquela menor e passou para aquele modelo maior. Inclusive, também é um item que ganhou o apelido, né? Aquela luz de placa traseira do modelo antigo do Fusca de 64 para trás ganhava o nome de nariz de bruxa. E no ano de 1965, isso era atualizado e ganhava aquela nova casinha ali para a lanterna. E nesse ano a Volkswagen adicionava um opcional muito interessante, que era o teto solar. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Um opcional interessante que tinha tudo para vingar e ser muito interessante num país tropical, mas que logo ganhou o apelido pejorativo de Cornowagen, né? Fazendo alusão de que quem tivesse um carro daquele era para caber o chifre ali com o teto solar aberto. Logo, esses modelos equipados com o teto solar ganharam uma fama muito ruim e, lamentavelmente, muitos foram esses carros com o teto solar original de fábrica que tiveram os tetos tampados e passaram a ser um Fusca normal sem teto solar. Um dos modelos mais raros, um dos Fuscas mais raros fabricados no Brasil até hoje se tornou esse modelo Cornowagen, e hoje um que tenha o teto solar ainda original em funcionamento é hiper valorizado. Olha, o Cinca Chambord, na minha opinião, é um dos carros mais bonitos da década de 60. Naquela carroceria com estilo rabo de peixe, muito elegante. Mas ele tinha um motor V8 que rendia apenas 84 cavalos. Uma potência que, não querendo comparar, mas só a nível de equiparação, um motor 1.0 hoje tem um equivalente a 84 cavalos, mais ou menos, alguns modelos. E o Chambord pesava 1.215 quilos, então um motor V8 de baixa potência se tornava ineficiente para puxar ou empurrar, no caso, esse sedanzão aí. O que lhe deu o apelido de Belo Antônio, ou Belo Antônio, como as pessoas diziam, né? Isso vem porque o galã italiano Marcello Mastroianni, em 1960, estrelou um filme chamado El Belo
Antônio, que era a história de um homem que atraía as mulheres, um galã bem aparentado, que tinha um sex appeal ali bem aflorado, mas que tinha problemas sexuais, se é que vocês me entendem. Então de nada adiantava ele ter toda aquela beleza física. Era atribuído ao caso do Simca Chambord, um carro lindo de linhas elegantes, mas que tinha um motor fraco. Eu já cansei de falar aqui que no final dos anos 60 a Volkswagen percebeu que precisava se mexer e trazer novos modelos para o Brasil. Um deles, que foi o primeiro a chegar, foi o Volkswagen 1600, que foi o primeiro Volkswagen com 4 portas produzido no Brasil. Esse carro tinha um design bem quadrado e as 4 portas, não havia versão de 2 portas, e com as alças para a abertura das portas bem pretumberantes ali por fora. Isso deu o apelido de Zé do Caixão, porque o carro parecia meio que um caixão, aquelas alças laterais. Naquele tempo se fazia muito sucesso por aqui os filmes do José Mujica, que interpretava o personagem Zé do Caixão. Por ele estar em alta e o carro ser um lançamento da época, ele acabou ganhando esse apelido, que pegou tanto que hoje as pessoas o conhecem mais pelo próprio apelido do que pelo nome original de Volkswagen 1600. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. O modelo também exclusivamente brasileiro que ganhou o apelido de Volkswagen mais bonito de todos os tempos foi o Volkswagen SP2, que a sigla SP significava São Paulo, estado onde fica a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Tinha o SP1 e o SP2, já falei sobre isso aqui. SP1, Volkswagen SP2, o jovem desempenho brasileiro. O motor era 1600 na versão SP1 e 1700 no modelo SP2. O desempenho um pouco fraco, não tinha um desempenho digno de um modelo esportivo que valesse o preço cobrado por ele. Isso foi suficiente para que a sigla SP logo fosse apelidada de sem potência, e acabou pegando mesmo, e o carro saiu de linha, e hoje é um carro muito raro, um dos Volkswagens nacionais mais valorizados do mercado brasileiro e também mundial. Em 1970, no segundo semestre, chegavam os novos modelos do Fusca. Depois de muito tempo aí com o mesmo visual, ano a ano tinha mudança, mas em 70 chegava uma mudança realmente mais significativa e o Fusca ganhava 2 versões, 1300 mais simples e o Fuscão 1500 com acabamento, com o painel com revestimento que imitava jacarandá, uma pegada mais requintada, e com isso o Volkswagen 1300 tradicional passou a fazer às vezes como uma versão mais simples. Os para-choques foram mudados e os paralamas também, no caso do traseiro. Isso deixou o 1300 com uma aparência que a roda ficava muito para dentro. O 1500 saía com a bitola larga, o que deixava a roda mais para fora, um visual mais parrudo e mais esportivo, podemos dizer assim. O 1300, comparado ao 1500, realmente ficava com a roda muito para dentro. Isso lhe deu o apelido de Fusquinha Canela Seca, que saiu assim com rodas 5 furos até 1974. No ano de 1975, todos os Fuscas, desde o 1300 até o 1600S, saíam com a bitola larga e com rodas de 4 furos. O Corcel chegou em 1968 e ele era realmente um carro bem mais moderno do que o tradicional Fusca. E a Ford usava esses atributos nas propagandas. E não tinha muito como contestar isso, porque de fato o Corcel era mais moderno. Porém, contudo, entretanto, o Fusca era um campeão de vendas. O Corcel nunca chegou, de fato, a representar uma grande ameaça em vendas para o Volkswagen Sedan. Mas, mesmo assim, como era um carro mais moderno, no ano de 1975, uma concessionária da Ford em São Paulo, chamada Sonervig, disponibilizava adesivos para colar no Corcel, que era escrito Papa Fusca, fazendo uma alusão de que os Corcéis ali eram produtos melhores e
superavam os sedãs. De fato, se considerarmos o produto, realmente o Corcel era mais evoluído do que o Fusca, né? Mas de fato, a questão de vendas e financeiramente, a Volkswagen ainda nadava de braçada nessa época. Bom, falamos do Corcel. Um outro carro que concorreu também nesse ramo foi o Chevette, lançado em 1973. Ele ficou basicamente com o mesmo visual até 1977. No ano seguinte, em 78, chegou um novo modelo que era um pouco parecido com o Chevette americano. Essa primeira geração do Chevette ficou conhecido no Brasil como Tubarão. Pela frente dele ali, talvez lembrar um pouco um tubarão, né? E acabou ficando marcado. Outros modelos do Chevette também tiveram apelidos. No caso, em 1983, o Chevette, que teve a última grande reestilização naquele ano, ficou um pouco parecido com o grande sucesso da marca naquele ano, que era o Monza. Daí surgiu o apelido de Monzinha para o Chevette mais os últimos ali. Mas no caso do Tubarão, um outro carro também da Chevrolet ganhou o apelido de Tubarão, que foi o próprio Monza. No ano de 1991 chegava uma nova geração. Na verdade, não era uma nova geração, era uma reestilização onde se manteve a mesma carroceria e teve uma frente nova incluída e também traseira. Aquela frente mais bicuda, com aqueles faróis mais finos, lhe renderam também o apelido de Monza Tubarão. Então temos dois grandes carros marcantes da Chevrolet que marcaram essa era de ouro com produtos Opel, que são denominados ali como Tubarão. Tanto o Chevette, o primeiro, o Monza, a segunda fase, a última fase dos anos 90. Em maio de 1980, a Volkswagen lançava o Gol, projeto BX, que nós sabemos teve de fato um grande sucesso. Inicialmente lançado com motor refrigerado a ar, diferentemente dos irmãos mais novos, como o Voyage e Paraty, que saíram de fato já com o motor MD do Passat. Aquele motor de Fusca montado na frente, embora com um sistema de refrigeração todo redesenhado, o barulho característico e a concepção boxer refrigerada a ar lhe renderam o apelido de Gol Batedeira. Isso é peculiar de região para região. Eu já ouvi várias derivações desses apelidos. Já ouvi Gol Batedeira, Gol Chaleira e Gol Enceradeira. Eu não sei aonde uma enceradeira possa ter um barulho parecido com o barulho do motor boxer do Gol, tampouco uma batedeira, né? Mas, enfim, acabou pegando esse apelido e hoje acho que o que mais pegou é o Gol Batedeira, conhecido como BX, que era o nome originário do projeto do Gol que teve início no ano de 1976. Olha, são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros apelidos aplicados pelos brasileiros em produtos ou características específicas na indústria automotiva nacional. E eu vou abordá-los na segunda parte desse vídeo, que será lançado a semana que vem. Fiz um vídeo sobre os carros da Rainha Elizabeth que nos deixou na quinta-feira passada. Tá bem legal também, vale a pena você conferir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!